Salve rapaziada do Fora de Jogo G, beleza? Aqui é o Fabrício e o tema do vídeo de hoje é NBA, mas mais especificamente sobre o Kobe Bryant, que infelizmente acabou falecendo num acidente aéreo no último dia 26, junto com a filha Gigi de 13 anos, que tinha um futuro no basquete brilhante pela frente, né? Ela tinha apenas 13 anos, já se destacava e era cotada para daqui a uns 5, 6 anos jogar na WNBA, né? E esse vídeo vai servir como uma homenagem ao Kobe e tudo que ele fez pelo basquete e pelo mundo, né? Falar um pouco do legado dele, da história dele e dos feitos dele dentro da quadra. O Kobe nasceu em 1978, filho do Joe Bryant, que é um jogador que jogou na NBA na década de 70, principalmente no Philadelphia 76ers, e teve uma passagem marcante pelo basquetebol italiano, né? E essa passagem do Joe pelo basquete italiano foi muito importante para o Kobe, por dois motivos, né? O primeiro é que o Kobe aprendeu na Itália a jogar basquete, né? Ele aprendeu toda a mecânica de movimento de arremesso, aprendeu a dar dribles, a conduzir a bola, a dar passes fantásticos que ele sempre fez na carreira. Então tudo ele aprendeu lá na Itália, né? Enquanto os meninos que aprendiam nos Estados Unidos focavam muito mais na parte física do jogo, na enterrada, no contato, na força física mesmo. Enquanto o basquetebol europeu era um modelo mais de fundamentos, né? Do passe, do arremesso, enfim. E o segundo motivo pelo qual a passagem do Joe foi importante para o Kobe na Itália foi que o Kobe acabou conhecendo o ídolo dele, que é o Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos no basquete. Jogou muito contra o time do Joe Bryant, que era o pai do Kobe, né? E nos duelos, o time do Oscar Schmidt sempre acabava levando a melhor, fazendo com que o Kobe, assistindo ao jogo, tivesse uma idolatria muito grande pelo Oscar, né? Quando a família Bryant retornou aos Estados Unidos, o Kobe jogou pela Lewis Marion, né, que é uma escola ali de ensino médio, e ele foi destaque do campeonato do ensino médio americano, né? Inclusive, Lewis Marion foi campeã regional depois de muito tempo sem ganhar nada, e o Kobe foi o principal destaque do time, né, conduzindo o time a uma campanha histórica na liga do ensino médio americano, né? Tanto que as performances dele chamaram a atenção dos comissários da NBA, dos donos de time da NBA, né? E aí, em 1996, com 18 anos, ele foi draftado pelo Charlotte Hornets na 13ª posição geral do draft. Para quem não sabe, o draft é um processo em que os times da NBA selecionam os melhores jogadores da liga universitária, das ligas das faculdades, a NCAA, para jogar nos times profissionais, né? Só que o Kobe, assim como o LeBron James, foi uma exceção, né? Porque o Kobe pulou direto do ensino médio para a NBA, assim como o LeBron James fez, né? Hoje isso não é mais permitido. O jogador, para ser draftado, ele tem que ter ficado pelo menos um ano na NCAA, que é a Liga Universitária Americana, né? Então o Kobe, mas naquela época ainda podia, e o Kobe foi draftado pelo Charlotte Hornets na 13ª posição do draft. O Kobe, 2 semanas depois de ser draftado pelo Hornets, foi trocado do Hornets para o Los Angeles Lakers, que é onde ele consolidou toda a sua carreira profissional, né? Em 1997, já no segundo ano de carreira, ele foi selecionado para o All-Star Game, né? Mais precisamente no campeonato de enterradas do fim de semana do All-Star Game. Em 98 ele já foi chamado para o All-Star Game, dessa vez para o Jogo das Estrelas mesmo, né? Onde a NBA reúne os melhores jogadores da liga e faz um jogo entre eles, né? Aliás, uma curiosidade, o Kobe é o segundo jogador com mais participações no All-Star Game, são 18. Ele só perde para o Kareem Abdul-Jabbar, que tem 19 participações, né? Então o Kobe é o segundo maior jogador o segundo maior participante do All-Star Game, né? Mas a grande virada na carreira do Kobe vem em 1999, quando Phil Jackson, icônico treinador do New York Knicks e do Chicago Bulls, lembrando que ele foi o técnico do Chicago Bulls nas conquistas com o Michael Jordan, chega aos Lakers em 99, né? E ele conduz em 2000, 2001 e 2002 o Lakers a 3 títulos consecutivos de NBA, né? Numa parceria muito forte entre o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal, né? Aquela dupla dinâmica espetacular. Em 2000 eles venceram o Indiana Pacers, em 2001 o Philadelphia 76ers do Allen Iverson, que estava jogando muito naquela época, e em 2002 o New Jersey Nets do Jason Kidd, né? Aquele time, além do Shaq e do Kobe, tinha o Derek Fisher, que marcou a época nos Lakers, e o Ty Lue, que pouco depois virou treinador e ganhou a NBA com o Cleveland Cavaliers em 2016, naquela virada histórica, né? Só que em 2003 o Kobe teve alguns contratempos na carreira, né? Em 2003, após perder a final para o Detroit Pistons, o Shaq foi trocado para Miami e o Phil Jackson foi demitido, né? E uma parte considerável da mídia apontou o Kobe como culpado, né? Porque o Kobe, naquela época,
Era um jogador muito mais individualista, até egoísta, e não trabalhava tanto em equipe. E algumas pessoas da mídia acusaram ele de querer forçar a troca do Shaq para que o Shaq saísse e o Kobe se estabelecer como a principal estrela, e o Phil Jackson teria sido mandado embora a pedido do Kobe, né? Ele desmente, mas a gente não sabe qual é a real versão, né? E também em 2003, talvez uma das manchas da carreira dele foi a acusação de abuso sexual, né? Em julho de 2003 ele foi acusado por uma camareira de hotel de abuso sexual, né, por ela, mas a acusação andou, e um ano depois a acusação foi arquivada, né? Com a alegação do Kobe de que ele era inocente, e ele assumiu o crime, entre aspas, crime de adultério, né? Por ter traído a esposa com quem ele tinha se casado em 2001, né? Entre 2004 e 2008, o Los Angeles Lakers não empolga grandes campanhas, né? Não teve grandes campanhas na NBA. Mas ele monta a base para os times campeões de 2008, que foi o time que foi à final em 2008, foi campeão em 2009 e campeão em 2010. Né? Em 2008 também tem o ouro olímpico do Kobe. Né? Ele, juntamente com a seleção americana, que tinha o Carmelo em grande fase, o LeBron James em grande fase, o Jason Kidd, o Chris Bosh. Esse time de 2008, inclusive, foi comparado ao Dream Team de 92 em Barcelona, que tinha o Michael Jordan, o Magic Johnson e o Larry Bird. 3 caras icônicos, gigantes da NBA. Né? E esse em 2008 foi um dos ouros olímpicos do Kobe. Né? Em 2009 e 2010, eles vencem os 2 títulos da NBA, sendo o MVP das finais nos 2 anos. Né? Com o Phil Jackson de novo como treinador. Né? O Phil Jackson sai em 2003, ele retorna em 2009 aos Lakers e conduz o time a mais 2 campeonatos. Né? Aquele time que tinha o Paul Gasol em grande fase, o Lamar Odom e o Derek Fisher, que eram os 3 ali principais destaques do time juntamente com o Kobe. Né? Lembrando que na temporada 2007 e 2008 ele foi o MVP da temporada. Né? Ele foi o MVP da temporada em 2007 e 2008. Em 2009 e 2010 foi o MVP das finais. Né? Agora vamos falar de alguns números marcantes do Kobe. Né? Lembrando que em 2012 também ele venceu o ouro olímpico em Londres. Aquele time que também tinha Dwayne Wade, LeBron, Durant, aquele time marcante de 2012. Né? Então o Kobe, além de 5 títulos da NBA, tem 2 ouros olímpicos com a seleção americana, em 2008 em Pequim e 2012 em Londres. Né? Agora vamos falar de alguns números do Kobe, né? Algumas atuações marcantes, alguns números impressionantes, enfim. Em 2016, o Kobe conviveu, de 2011 a 2016, o Kobe conviveu com algumas lesões, né? Mas principalmente de 2013 a 2016, ele conviveu com muitas lesões e com um time do Los Angeles Lakers bem ruim, diga-se de passagem. Num processo de reconstrução, o Los Angeles Lakers acabou ficando com times bem ruins, né? E o Kobe acabou se machucando bastante, não estava numa forma física como ele tinha há 15 anos atrás, por exemplo, né? Em 2016, no jogo de despedida dele contra o Utah Jazz, ele acabou anotando 60 pontos. E foi uma das poucas vitórias do Los Angeles Lakers naquela temporada, né? O Lakers bateu o Jazz e ele fez 60 pontos no jogo de despedida. Foi uma atuação maravilhosa, além de todo o discurso dele emocionado antes e depois do jogo. Enfim, foi um jogo maravilhoso, né? Em 2006, contra o Toronto Raptors, ele anotou 81 pontos. É a segunda maior pontuação de jogador em um jogo na história da NBA. Só perde para os 100 pontos do Wilt Chamberlain, lá no Philadelphia 76ers, né? Então essa atuação foi impressionante, a segunda maior pontuação da história de um jogador, né? E também outra marca impressionante é que ele é o 4º maior pontuador da história da NBA, né? Recentemente ele foi ultrapassado pelo LeBron James. O LeBron James tomou a 3ª posição dele, inclusive um dia antes da morte do Kobe, né? O LeBron James ultrapassou ele num sábado e o Kobe acabou falecendo num domingo, infelizmente, né? E o Kobe até tinha postado uma mensagem no Twitter parabenizando o LeBron sobre esse feito impressionante, né? Agora vamos falar um pouco do Kobe fora das quadras, né? Em 2018 ele ganhou um Oscar, ele foi com o melhor documentário dele, que foi o melhor documentário que foi produzido por ele, né, em 2018, chamado Dear Basketball, que é um documentário, um poema na verdade, que virou documentário, que fala da relação dele com o basquete, né? Poema de autoria própria dele mesmo, né? Além de que em 2003, depois de tudo que aconteceu de ruim, da acusação de abuso sexual, da perda do título para os Pistons, da troca do Shaquille O'Neal em que ele foi apontado como culpado, ele queria ser diferente, né? Ele queria uma mentalidade diferente e para isso ele meio que criou a Mamba Mentality, que foi muito usado pela Nike depois de alguns anos como jogada de marketing, enfim.
A Mana Mentality é o seguinte: você vai se esforçar ao máximo, você vai ser o melhor no que você faz, você vai treinar duro para obter resultados, né? Então você vai treinar duro, acordar cedo, fazer tudo o que tiver que fazer para ser o melhor. Tipo, eu quero ser o melhor, vou me esforçar muito para ser o melhor. E era isso a mentalidade dele a partir de 2003. Tanto que de 2004 para frente ele obtém os recordes da carreira, os títulos, o MVP das finais, enfim, né? E para mim o mais importante é que ele é um ídolo de uma NBA cada vez mais globalizada, né? Na época do Jordan, ali de 94 a 2002, 2003, é lógico que o Jordan teve passagens anteriores pela NBA, foi bem em 92, por exemplo, onde foi MVP das finais. Mas de 94 a 2002 foi o principal período do Jordan, né? Era uma época em que a internet ainda não estava tão difundida mundialmente, né? A internet era limitada a alguns países, a pessoas de classe social mais alta. Mas a partir de 2003 ocorre uma democratização muito grande da internet, né? E acaba que o pessoal acompanha muito mais a NBA se globaliza, sai só ali dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Norte e vai para outros países, vai para a Europa, chega até o Brasil, por outros continentes, Ásia principalmente, que é um mercado muito consumidor da NBA hoje, né? E ele juntamente com o LeBron é o top 2, é com certeza o top 2 jogadores pós Michael Jordan. Mas justamente ele é o ídolo de um esporte cada vez mais globalizado, né? Ele representa essa nova fase da NBA globalizada, de uma NBA mundial na América do Sul, na África, na Europa, na Ásia, no próprio Estados Unidos, enfim. Ele é um ídolo de uma geração. Ele é o top 2 ao lado do LeBron depois do Jordan, enfim, era um cara sensacional que deixou um legado muito grande dentro das quadras e fora delas também. Bom, rapaziada, esse vídeo ficou curto para o tamanho que o Kobe Bryant tem. Ele é uma lenda, um ícone, não só da NBA, mas do esporte mundial. Então essa foi uma forma de homenagear a ele. Ficou um vídeo curto, mas espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque assim que sair um vídeo, vocês vão ser notificados e vão ser os primeiros a assistir. E é isso, é nóis. Um abraço a todos. Fui!